Meus queridos, hoje nós iniciamos uma nova série de sermões. Na verdade, são 3 séries de sermões que buscam responder a uma mesma ideia ou um mesmo anseio dos nossos corações. Eu queria começar o nosso sermão dessa noite colocando 3 perguntas. A primeira delas é: por que é que você está aqui? Não aqui especificamente na igreja de Santo Amaro, mas por que é que você está aqui, nesse mundo? Por que é que você nasceu nesse mundo? Qual é a razão, qual é o motivo? A segunda pergunta é: o que é que há errado com você? Por que é que as coisas não vão de acordo com a vontade que você tem? Por que é que as coisas nem sempre acontecem como você esperava que aconteceria? Por que é que as coisas ao redor também não são tão boas quanto você gostaria que fossem? Terceira pergunta é: como resolver o seu problema? Por que você está aqui? O que há de errado com você? E como resolver o seu problema? Essas 3 perguntas resumem bem a perplexidade que nós, como seres humanos, temos. Talvez nós pudéssemos ainda resumir essas perguntas na pergunta principal, que seria: qual é o sentido da vida? Ou qual é a razão de tudo isso que nós estamos vivendo aqui? Esses questionamentos não são simples de serem respondidos, não são levianos, tanto é que muitas pessoas têm tentado responder ao longo dos anos. Filósofos, artistas, escritores, pessoas comuns como nós, temos tentado dar razão à nossa vida e as mais diversas respostas têm aparecido. Por exemplo, tem um homem que ficou muito famoso pelo seu conhecimento, sua inteligência, Stephen Hawking, e ele disse o seguinte: perguntar por quê pressupõe um propósito. O universo pode simplesmente ser. Um homem como este simplesmente diz que não há propósito, não há razão para nada. Não há sentido na vida. Na verdade, o mundo existe porque existe e somente isso. Nada além disso. Outros homens, por exemplo, Jean-Paul Sartre diz que o homem é um ser que se define após a sua existência. Não há, veja só, outro sentido a não ser aquele que escolhemos dar à vida. Ou seja, o sentido da vida nós encontramos em nós mesmos. Conforme nós vivemos e existimos, nós encontramos o sentido que nós queremos dar à nossa vida. E tem aí no terceiro grupo que não nega o sentido e também não diz que ele está em nós, mas começa a tentar encontrar sentido da vida em várias coisas criadas nesse universo. A busca pela felicidade, a construção de uma família, talvez a evolução pessoal, a evolução do ser humano, a alegria, os prazeres. Tantas coisas que muitos dão como razão à vida. E a verdade, então, é que nós temos várias vozes, com várias ideias, com vários pensamentos sobre qual é o sentido da vida. E quando a gente está no meio de tantas vozes, a grande questão é: qual voz que eu devo ouvir? Qual é, de fato, o sentido da vida? E para isso, nós precisamos nos virar para a Escritura. Há somente uma voz que pode ser confiada, que pode ser ouvida sem ressalvas, e que contém, de fato, a verdade, e que é a verdade, e é a voz das Escrituras. Meus queridos, essas 3 perguntas eu não vou responder hoje para vocês, porque é muita coisa. Mas essas 3 perguntas, a minha ideia é que nós trabalhemos ao longo das séries que eu irei pregar neste ano. São vários sermões buscando tratar cada uma dessas perguntas. E a primeira delas é: por que é que você está aqui? E para falar sobre isso, neste nosso sermão específico, o primeiro sermão para responder a essa primeira pergunta, há outros que vão também responder essa primeira pergunta, eu queria pedir aos irmãos a abrirem a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 1. Leremos do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Nada melhor para nós compreendermos o sentido da vida do que nós retornarmos ao princípio de tudo, quando tudo foi criado, e então compreender qual é o sentido que Deus mesmo deu.
Gênesis capítulo 1, versículos 1 em diante. Diz assim o texto: confessa sabendo que este é o texto da palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, animais domésticos conforme a sua espécie, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham nas perfis de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Até aí, o texto que nós já lemos algumas vezes e conhecemos. Vamos orar para que Deus nos ilumine, para que nós compreendamos mais profundamente.
Pai amado, nós somos gratos pela Tua palavra, porque ela nos diz e nos revela a verdade. Queremos louvá-lo, Pai, porque o Senhor não nos deixou sem explicação, mas nos mostrou como tudo se iniciou. Pedimos que neste momento, Pai, o Senhor nos ajude a compreender com mais profundidade aquilo que Tu queres. Dê-nos a graça, Pai, de sermos instruídos e transformados por Ti. É o que nós lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já devem ter ouvido alguns sermões em Gênesis 1 em diante. Devem ter lido algumas vezes. Se você é um crente velho, você deve já ter lido esse texto algumas vezes na vida, tentando iniciar a leitura anual, que talvez nunca tenha acabado, mas pelo menos esse você já leu várias vezes. É um texto que nós conhecemos muito, Gênesis 1 e até o capítulo 2. E dá para a gente pregar esse texto de várias maneiras, porque tem muitas verdades importantes nesse texto, muitas verdades que nós poderíamos ressaltar, mas eu queria, nessa noite, apenas trazer uma verdade principal e então caminhar por outras que colaboram com essa verdade principal. E a verdade principal, que é aquela que vocês precisam ter na mente quando vocês saírem daqui, é: nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para adorar. E para chegar a essa verdade, eu queria também dizer aos irmãos que, primeiro, Deus nos criou para nós relacionarmos com Ele. Em segundo lugar, que o único relacionamento possível com Deus é de adoração. E em terceiro lugar, que você só será completo se você viver para adorar o seu Criador. É isso que eu vou trazer para os irmãos hoje. Você foi criado para adorar a Deus. Deus te criou para se relacionar com Ele. O único relacionamento possível com Deus é por meio da adoração. E você só será completo se você viver para adorar o seu Criador. Em primeiro lugar, Deus te criou para você se relacionar com Ele. Essa é a primeira verdade desse texto que eu gostaria de ressaltar para os irmãos. E a verdade é que, quando nós caminhamos por este mundo que nós vivemos, nós encontramos pessoas com vários pensamentos e várias religiões também. E as religiões que nós conhecemos, muitas delas dizem que Deus não tem interesse em se relacionar com o ser humano. E, na verdade, muitas pessoas pensam isso também. Existe um pensamento, por exemplo, conhecido como deísta. Não confunda com o teísta com T, é o deísta com D, de dado. O deísmo entende que Deus, de fato, existe, Ele criou o universo, mas por ser um Deus tão grandioso, tão incrível, tão maior do que nós, este mesmo Deus deixou o universo rodando como está e foi embora. Ou seja, agora estamos aqui, soltos, sem nenhum Deus sobre nós, mas Deus criou. Esse é um pensamento de um Deus que não quer se relacionar com as suas criaturas. E muitas religiões também caminham por essa ideia. Algumas pessoas pensam que Deus é uma grande força. E é uma força que realmente existe, mas essa força, ela não tem pessoalidade. Por isso, como uma força apenas, não é possível você se relacionar com esse Deus. Um dos pensamentos que caminham nessa direção é o panteísmo. Ou seja, é a ideia de que Deus está em todas as coisas. Mas se Ele está em todas as coisas, Ele não é necessariamente um ser para que nós nos relacionemos com Ele. Esse tipo de pensamento, meus irmãos, não é o pensamento bíblico. Todas essas visões de Deus estão presentes em nosso mundo, e ainda muitas outras, citei apenas algumas, mas nenhuma delas reflete a verdade bíblica, a verdade de que Deus quer sim se relacionar conosco. E há várias maneiras pelas quais Deus mostrou para nós isso em Gênesis. Uma delas é o fato de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Veja, lá no versículo 26, a palavra diz que Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Veja, os teólogos divergem muito sobre o que é de fato ou especificamente e detalhadamente essa imagem de Deus.
Alguns entendem que diz respeito ao domínio que o homem tem sobre a criação, a sociabilidade do homem como ser criado, a sua pessoa que torna ele alguém responsável. Outros entendem que diz respeito às suas capacidades corpóreas, ao seu conhecimento verdadeiro, à sua justiça, à santidade, entre outras coisas. Mas o ponto principal que eu queria que os irmãos pensassem é o seguinte: qual é a razão que Deus, o Senhor absoluto, que sempre existiu, maior do que tudo que existe, qual é a razão que este Deus tem para criar coisas, seres vivos à sua imagem e semelhança? Por que é que ele quer seres à sua imagem e semelhança? E se você quer uma resposta para isso, eu entendo que é para que ele se relacione com eles. Deus queria que houvesse nas suas criaturas seres que pudessem se relacionar de maneira verdadeira com ele. Veja, animais e plantas são importantes, peixes e aves são lindos, planetas e estrelas são impressionantes. E apesar deles apontarem para o Criador e louvarem o Criador, nenhum deles pode, de maneira consciente e real, se comunicar com o seu Criador. O único que pode fazer isso é o ser humano. Você, criado à imagem de Deus, é aquele que pode se relacionar com Deus, porque Deus criou você dessa maneira. O outro motivo que nós temos aqui é porque Deus é um ser relacional. Veja, quando ele fala, criemos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está falando alguma coisa, está falando com alguém. Com quem que ele está falando aqui? Se só ele existia. Há várias interpretações possíveis, mas a que me parece mais própria aqui é a ideia de que Deus está falando com ele mesmo. Não com ele mesmo, mas entre a Trindade. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nessa comunicação do Deus Trino, que é apenas um Deus, mas é três, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo chegam a essa conclusão: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Qual que é o ponto importante? Deus, mesmo sendo apenas um, ele desde sempre foi um Deus relacional, porque ele se relacionava na Trindade. O Pai com o Filho, com o Espírito Santo, um relacionamento perfeito, harmônico, um relacionamento de amor. É um Deus que se relaciona e quer se relacionar. Ele é um Deus relacional. E este Deus relacional que criou o homem à sua imagem e semelhança, em determinado momento, depois de criá-lo, não apenas isso, mas ele fala com o ser humano. Veja lá no versículo 27, que interessante. Deus criou o ser humano à sua imagem, imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus abençoou e lhes disse. Então aqui ele diz algo ao homem: sejam fecundos, multipliquem, se encham a terra, sujeitem-na. Falou algumas coisas. E aqui você vai falar, pastor, eu vi que ele falou com o homem, mas parece que ele falou isso também para os outros seres. Ele falou, multipliquem-se, encham a terra, é verdade. Mas aqui, veja no versículo 29, ele continua a falar com o ser humano, e agora, não apenas dando uma ordem para que fosse seguida por este ser humano, como os outros seres também, mas aqui ele parece caminhar para um diálogo relacional com este ser. Ele começa a falar com Adão: Adão, eu dei para vocês todas as ervas que dão sementes, se acham superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto de sementes. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra. E veja, aqui ele fala dos animais, mas fala com Adão sobre os animais. Ele está se comunicando com aquele que pode se comunicar a respeito de toda a criação. Todas as aves do céu e todos os animais que residem sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. Aqui Deus se aproxima para falar com o ser humano. E agora eu não sei quanto à experiência de vocês, mas pela minha experiência, quando alguém se aproxima para falar com outra pessoa, é porque ela tem um interesse genuíno de ter um relacionamento com essa pessoa. Se Deus não quisesse ter um relacionamento conosco, ele de maneira nenhuma iria puxar assunto. Você sabe como é que nós somos. Quando nós estamos perto de alguém, pode estar muito próximo, mas se você não quer se abrir para um relacionamento,
a última coisa que você faz é puxar assunto. Mas Deus aqui fez isso. Ele se encontra com Adão propositalmente, ele vai para perto de Adão e conversa com Adão. E veja que coisa impressionante aqui. Essa voz que Deus usa para falar com Adão, eu fiquei pensando nisso, é a mesma voz poderosa que Deus usou para chamar à existência todas as coisas. É a mesma voz que ele usou para emitir um justo juízo sobre todas as coisas que ele criou, falando, isso é bom. É a mesma voz que ele usou para ordenar e abençoar a criação, dizendo que deveriam ser fecundos e encher a terra. Essa mesma voz poderosa, a voz que do início criou todas as coisas, é a voz agora que Deus usa e conversa com Adão e Eva. E eu fico pensando no local de Adão e Eva, como que isso deve ter sido impressionante. E como deve ter sido maravilhoso ouvir a voz de Deus. Deus queria se comunicar com as suas criaturas. Que privilégio de Adão e Eva. E ele não fazia isso, ele não fez isso apenas uma ou duas vezes. De acordo com Gênesis, depois lá para frente, no versículo 8 do capítulo 3, nós percebemos que Deus, ele parece que tinha um costume de se encontrar com Adão e Eva. Lá em 3:8, depois da queda, diz que Deus andava pelo jardim na viração do dia ou à tarde, depende da tradução que você tem, e então, neste momento, ele se encontra com Adão e Eva. Parece que isso é alguma coisa que ele fazia corriqueiramente, ou seja, diariamente, talvez, Deus se encontrava com Adão e Eva no jardim do Éden para ter comunhão e relacionamento com eles. Queridos, Deus queria se relacionar com o homem. E isso diariamente. Olha, eu não sei contar você, mas não é fácil nós nos relacionarmos com alguém diariamente. Eu digo, talvez se relacionar com alguém uma ou duas vezes por semana aqui na igreja é uma coisa. Agora, aumenta a frequência. 3, 4, 5, 6, 7 vezes por semana. Encontrar a mesma pessoa, dependendo de quem for, é receita para o desastre. Porque eventualmente você vai ter algum tipo de conflito. Para você encontrar alguém todos os dias, ou você é forçado, como no caso de trabalho, ou você nasceu na família, no caso da família, ou então é porque você gosta muito da pessoa. Você quer se relacionar com essa pessoa. Parece que é o caso de Deus. Deus queria se relacionar com Adão e Eva. A essa altura, eu creio que já deve ter ficado muito claro que, diferente de tantas cosmovisões, Deus de fato quer se relacionar conosco. E a primeira pergunta que eu queria fazer para os irmãos hoje é: qual é o seu nível de interação com este Deus que quer se relacionar com você? Ele quer se relacionar com você. Algumas pessoas creem que Deus existe e até se consideram crentes, mas parece que não nutrem nenhum tipo de relacionamento com esse Deus. Quando em casa, poucas vezes leem a palavra de Deus, porque provavelmente não se importam com o que Deus quer dizer para elas. É um relacionamento pequeno, minúsculo. As orações, muitas vezes, são escassas. Muitas vezes, quando há oração, e nem sempre acontece, mas elas são mecânicas e utilitaristas. O desejo não é de se relacionar com Deus, mas é de cumprir tabela. Ou seja, eu fiz o que eu tinha de fazer com Deus. E talvez utilitarista, ou seja, eu sei que Ele é poderoso, então eu vou pedir algumas coisas para Ele. E eu fico pensando, como que será que Deus vê isso? Inverta a situação. Pense em você. Se alguém, pensa no seguinte, imagina alguém que te machucou naquele mesmo dia. Essa pessoa te machuca várias vezes na sua vida. E naquele dia ela te machucou também. E então essa pessoa vai até você e te fala mais ou menos assim: fulano, perdão por algo que talvez eu tenha feito que te machucou. Será que você pode me ajudar nisso aqui? Qual que é o seu pensamento? Como é que você reagiria
a uma comunicação desse tipo? A pessoa mal reconhece o que fez de errado contra você. E logo em seguida, como se não fosse nada, imediatamente começa a pedir alguma coisa de você. Veja, não é assim que nós fazemos com Deus? Não é verdade que algumas vezes nós nos encontramos com Deus depois de um dia inteiro fazendo coisas que desagradam a Ele? Ou talvez uma semana inteira. Não é verdade que a nossa vida, em muitos momentos, nós desagradamos a Deus? E então, quando nós nos achegamos a Deus, talvez, a nossa oração é mais ou menos assim: Senhor, perdão pelos meus pecados. Nem mesmo reconhecer quais pecados são, você fez. E então, logo em seguida Senhor, perdão pelos meus pecados, ajuda a minha família, me ajuda aqui em casa, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me dê isso, me dê aquilo. Não é estranho um relacionamento assim? Me parece que nós, às vezes, caminhamos por esse tipo de relacionamento, mas certamente não é isso que Deus quer. Deus quer um relacionamento verdadeiro. Mais palavras, mais honestidade, mais sinceridade, mais vontade de se relacionar com Deus, entendendo que Ele não é aquele que você simplesmente pede coisas, mas é aquele para quem você se rende e se prostra. Esse é o relacionamento que nós temos de ter diante de Deus. Como está a sua interação com Deus? Qual é o nível que essa interação alcança? Bom, o primeiro ponto é que Deus de fato quer se relacionar conosco. Em seguida, nós pensamos o seguinte: se Deus quer se relacionar conosco, de que maneira nós podemos nos relacionar com esse Deus verdadeiramente? E a resposta para isso é: o seu relacionamento com Deus só pode ser um relacionamento de adoração. Queridos, eu fico pensando que nós nos relacionamos com as pessoas de acordo com o que essas pessoas são para nós. Um relacionamento sempre tem a ver com quem são as partes. Por exemplo, você se relaciona com um filho de maneira diferente com a qual você se relaciona, por exemplo, com a sua esposa. Um filho trata o pai de maneira diferente de como trata os seus amigos. Um homem trata a sua mulher de maneira diferente de como trata o seu chefe. E por aí vai. E nós tratamos as pessoas do nosso convívio comum diferente de como nós tratamos aquelas pessoas que talvez nós admiremos muito, alguém talvez que seja uma grande referência no nosso meio de trabalho. Pensa nisso. Como que você trata a sua família, os seus amigos, e como você trataria se em algum dia aparecesse diante de você a pessoa que você mais admira nesse mundo? Talvez aquela pessoa que alcançou o pináculo da sua profissão. Aquela pessoa que já chegou ao nível mais alto daquilo que você mais gosta deste mundo. Você olha para ela com grande admiração. É possível que quando você for se comunicar com ela, as palavras nem saiam. Talvez, quando for começar a falar, vai começar a gaguejar. E talvez a emoção é tanta que você comece a chorar. Porque você admira muito. É diferente a maneira que você trata cada pessoa. De que maneira que você deve tratar aquele que te criou? De que maneira que você deve tratar aquela pessoa que é a mais poderosa desse universo, que criou todo o universo? Este é o Deus que nós estamos nos comunicando aqui. Veja, a nossa comunicação com esse Deus, o relacionamento só pode ser de adoração. Nenhum outro tipo de relacionamento é possível com um Deus tão grandioso. É a única coisa lógica a ser feita. Ele é o Criador e você é a criatura. Você não é igual a Deus. Você é criado. Você está falando com um Deus que é eterno. O texto diz, no princípio criou Deus. No princípio significa, naquele início de todas as coisas. Se é verdade que Deus estava no princípio de todas as coisas, também é verdade que Ele existia antes do princípio. E não quer dizer que Ele
em algum momento começou a existir e depois criou o universo. Não. É um Deus que sempre existiu. Até falar que sempre existiu é errado. Ele é um Deus que é. Ele é a própria existência. A própria existência. Muita gente não crê no Deus que criou todas as coisas. Hoje nós temos aí algumas teorias. No mundo mesmo, as pessoas creem muito no início com o Big Bang, aquela grande explosão que teria sido o início de todas as coisas. E as pessoas dizem, nós conseguimos explicar o Big Bang, como que aconteceu isso? Mas veja, mesmo que, vamos supor que exista o Big Bang, vamos supor que tenha acontecido assim, mesmo assim, a pergunta é, quem é que deu a faísca inicial? Porque a ideia do Big Bang é a seguinte, tudo ali estava comprimido, a energia do universo, tudo que era do universo, e então, de repente, por uma singularidade, algo inexplicável, tudo se explode e o universo começa a existir. A pergunta é, por que é que isso explodiu? Da onde que veio isso? Há um tempo atrás eu vi uma reportagem e foi de um incêndio que aconteceu em um prédio e havia sido invadido e nessa invasão as pessoas começam a morar no prédio, montam a sua casa de maneira bastante regular e a pergunta é, o que aconteceu aqui para que realmente começasse o fogo? O lado dos bombeiros não era assim, o interesse deles não era, olha, o fogo começou a se espalhar e então pegou nas colunas e as colunas não aguentaram, uma hora então o prédio caiu. A preocupação do bombeiro é, aonde que foi a faísca inicial? É isso que ele quer saber. Essa é a lógica. E nós aqui, na mesma lógica, perguntamos, da onde veio a faísca inicial? O que é que existia antes da explosão? Se é que houve, então, essa explosão. Meus queridos, é necessário que alguma coisa exista eternamente. Tem uma história engraçada, eu li em um livro, creio que o livro foi Quem Fez Deus? Creio que tenha sido esse. E o livro conta a história de um homem que conversa com uma senhorinha, e ele conversa com a senhorinha falando o seguinte, senhora, o planeta Terra existe, a Terra existe. Aonde que está esse planeta Terra? Sobre o quê? E então a senhorinha responde para ele com muita convicção, ora, está sobre os cascos de uma tartaruga. E então, aquele homem fala com essa senhora novamente. Nossa, mas interessante isso. Mas eu pergunto de novo, sobre o que é que está essa tartaruga? E a resposta da senhorinha, com muita convicção, de novo foi, sobre outra tartaruga. E essa ideia deles foi caminhando, e ele foi entendendo que aquela senhora entendia que o mundo estava sobre o casco de uma tartaruga, que estava sobre outra tartaruga, sobre outra tartaruga, sobre outra. Esse é chamado de o mito da tartaruga. É a ideia de que nós tentamos explicar a existência do mundo dizendo que alguma coisa criou o mundo, mas alguma coisa criou essa outra coisa, alguma coisa criou essa outra coisa, e isso vai eternamente. E a única explicação possível para nós termos para a criação do mundo não é algo que vai eternamente uma coisa criando a outra, mas que existe algo eterno que sempre existiu, e este algo eterno é aquilo que cria do nada tudo que hoje existe. Nós não precisamos de um mito da tartaruga. O que nós precisamos é entender que Deus sempre foi, continua sempre sendo e sempre será existente. Ele é. Lá em Êxodo 3, quando Deus conversa com Moisés, ele se apresenta como o grande eu sou. E essa é a ideia. Yahvé é o que sempre foi e o que sempre será, é a existência por excelência. E isso nos ajuda a entender melhor quem é este Deus com quem nós nos relacionamos. É um Deus que sempre existiu. E se ele sempre existiu, se ele significa que ele, primeiro, não precisa de nada para ser completo e feliz. Esse Deus que nos relacionamos, ele é um Deus que por si só
ele já é completo e perfeito, mesmo antes da criação, eternamente perfeito e feliz. É um Deus que não está sujeito ao tempo e ao espaço como nós estamos. Ele é eterno, ele é onipresente, onipotente. Algumas vezes, nós olhamos para Deus com uma visão muito pequena, porque nós julgamos Deus com o que nós conhecemos do mundo. Por exemplo, se você perguntar para uma criança e falar o seguinte: olha, você sabia que Deus é muito forte? A imaginação dessa criança vai dizer o seguinte: Deus é muito forte. Será que é tão forte igual o papai? A ideia dele de força é a ideia que ele consegue ver. Ele talvez vá medir Deus pelo que ele conhece das pessoas. Ele vai entender que Deus é tão forte, talvez, quanto o seu pai. E nós fazemos a mesma coisa. Nós olhamos para Deus, que é um ser infinitamente maior do que nós, e nós tentamos julgá-lo pelas coisas criadas, pelo que nós conhecemos. Então nós achamos, por exemplo, que Deus está preso a lugares, ao tempo, ao espaço. Veja, algumas pessoas falam: eu vou ao monte orar, porque lá ele é mais presente. Esse lugar aqui é especial, Deus está aqui. Deus não está nesse lugar, esse lugar é imundo. Isso é um pensamento de que Deus está restrito a lugares. Às vezes, nosso pensamento é que Deus está restrito a algum tempo. Veja, quando nós oramos para Deus, oramos até a hora que nós achamos que não dá mais jeito. E então, nosso pensamento é: de agora em diante, não adianta mais orar, porque não tem mais tempo de mudar o que já foi. Mas a gente esquece que nós adoramos um Deus que parou o sol. Ele é um Deus que não está restrito ao tempo, nem ao espaço, nem ao tempo. Ele é um Deus todo-poderoso que criou o universo do nada. Veja, no início, a palavra diz que Deus criou os céus e a terra. A palavra criou aqui, no hebraico, como foi escrita, traz a ideia de algo que foi criado realmente do nada. Não é assim, como às vezes nós cozinhamos algo e falamos: olha, eu fiz arroz e feijão. A gente fala: eu fiz arroz e feijão. Mas a verdade é que você não fez o arroz e feijão. Você preparou o arroz e o feijão que já existiam, e então você o fez de maneira que ficasse próprio para o consumo. Não é isso que Deus fez. Deus não pegou alguma coisa que existia e transformou para ser uma coisa própria para a nossa existência. É do nada. Nada existia e então Deus fez tudo do nada. Hebreus 11, versículo 3 fala isso. Abra aí as palavras de Deus. Abra aí na Bíblia de vocês. Hebreus 11, versículo 3. Hebreus 11, na verdade, é um texto muito legal que nos fala sobre a fé que nós temos em Deus. Ele fala qual é uma das características da fé. E o autor aos Hebreus fala o seguinte: é pela fé que nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus criou todas as coisas. Tantos textos bíblicos mostram para nós que tudo foi criado e criado do nada para a glória de Deus. Nada havia antes para que Deus utilizasse. Ele é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso, que não somente criou todas as coisas do nada, mas que continua governando plenamente todas essas coisas. Nossa tendência é limitar Deus de fato ao espaço e ao tempo e ao poder. Mas Deus, ele é ilimitado, onipresente, onisciente, onipotente. Ele é a criatividade por excelência. Eu penso isso aqui, eu acho que isso aqui é impressionante. Veja, Deus criou tudo do nada. Ele criou. Sempre que eu olho para alguma coisa que o homem cria, eu fico pensando: isso que ele fez não veio do nada. Quando alguém cria uma música, essa pessoa que fez a música, ela só fez a música porque ela viveu algumas coisas na vida dela. E ela viu algumas coisas, e ela observou a natureza, e ela percebeu as coisas criadas. Quando alguém
pinta algum quadro, é porque ele está olhando a natureza e pintando igual, ou pintando um retrato. Até o abstrato que alguém pode pintar está pintando por conta de estímulos visuais e sensoriais que teve durante a vida. E então bolou isso na mistura da cabeça para fazer algo abstrato. Mas tudo é criado a partir do que Deus criou. Criador absoluto somente Deus. O resto, o que o homem cria, é tudo plágio. Tudo que vem depois de Deus é plágio das obras do Senhor. O homem é muito criativo, mas o homem diante de Deus é tão criativo quanto um computador diante do ser humano. Eu uso de vez em quando o ChatGPT, eu acho bem interessante. Ele é bem inteligente, mas pede para ele criar alguma coisa e ele vai só imitar e repetir algumas coisas. Ele dificilmente vai conseguir criar alguma coisa de fato. Ele vai juntar uma parte de uma história daqui, parte de uma história dali, colocar outras palavras, mas vai seguir padrões que ele já aprendeu. E é muito diferente de um ser humano. Assim como é muito diferente um ser humano de Deus. Deus criou tudo do nada. Tudo do nada. Significa que cada criação que o homem faz é um motivo de glória a Deus. Eu acho lindo isso aqui. Mesmo quando o artista que é ateu e diz, eu não creio em Deus, quando ele cria alguma coisa, ele está louvando a Deus. Porque ele está mostrando que ele está usando a criatividade que veio de Deus. Eu fico pensando no carnaval. Carnaval a gente geralmente vai para o acampamento aqui na nossa igreja. Mas as pessoas passam um grande tempo do ano construindo fantasias, fazendo enredos, criando música. E as músicas e enredos e fantasias muitas vezes para glorificar aqueles que não são Deus. Inclusive, coisas que são contra Deus, mas fazem ainda assim. E então vão desfilar. E eu acho interessante que, mesmo ali, essas pessoas que não querem Deus, quando agem artisticamente, estão dizendo, eu não consigo me desvencilhar de Deus. Ainda que elas estejam querendo, elas continuam presas a Deus, porque tudo que elas fazem está relacionada ao Deus Criador. E toda a criatividade que elas têm vem da parte de Deus. E Deus criou de fato todas as coisas, os céus e a terra. No começo do texto, céus e terra significam tudo que foi criado. A parte que é visível, a parte que é invisível, a parte espiritual e a parte terrena. Tudo isso foi criado por Deus e não existe ninguém que é semelhante a este Deus. Significa, meus irmãos, que se nós temos um Deus que é tão diferente, tão poderoso, tão grandioso, a única questão lógica possível para nós é adoração a este Deus. Só existe um Deus que é merecedor de toda a nossa adoração. Deus demonstra que Ele quer ser adorado só pelo fato de nos criar dessa maneira. Mas não somente isso. Tem mais alguns pontos importantes aqui. O primeiro deles é que Deus, ele faz um pacto com Adão. Em dado momento, lá no versículo 15, diz que ele coloca Adão no jardim do Éden para o cultivar e guardar, e o Senhor ordena ao homem, de toda a árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. No dia que você comer, você vai morrer. Isso aqui é um pacto. Tem as duas partes, Adão e Deus. Tem algumas estipulações ou regras, obediência perfeita, não comer do fruto, e tem um prêmio e uma pena, se você obedecer ou não, vida eterna ou morte eterna. Isso aqui é um pacto, é uma aliança que é feita, é um compromisso entre os dois. Deus está deixando claro aqui o seguinte, eu sou o Deus Criador, aquele que você adora, e você é a criatura que me serve. É o relacionamento de adoração que Ele quer. O contexto aqui em que foi escrito esse texto mostra isso. Moisés, quando escreve Gênesis, escreve para um povo que foi liberto do Egito depois de 400 anos de escravidão, e durante esse tempo todo, esse povo não pôde adorar a Deus de maneira plena. E então, o que Deus fala para Moisés falar com o faraó é o seguinte, deixa meu povo ir, para que o povo adore no deserto. O desejo de Deus é que o povo adore no deserto. Durante todo o período de caminhada no deserto, esse povo recebe da parte de Deus a lei, que diz respeito à adoração, recebe da parte de Deus a construção do tabernáculo, que diz respeito à adoração, recebe os mandamentos então da lei, que seriam
não há outros deuses, não terá diante de mim outros deuses, guarda o sábado e santifique este dia. Tudo isso veio por meio da revelação de Deus ao povo que caminhava naquele deserto. E esse é o contexto no qual Moisés escreve Gênesis. E a ideia de Moisés é deixar claro para o povo que este povo precisa adorar a Deus. E mais um último ponto importante sobre isso, é que Deus colocou Adão e Eva no Jardim do Éden. Eu não vou me deter muito aqui, porque seriam muitas coisas. Se quiserem, eu indico um artigo muito bom, escrito pelo pastor Daniel, inclusive, que o Jardim do Éden foi o primeiro local de adoração. A plantação da igreja no Éden. Muito interessante, mas algumas questões que esse artigo traz para nós. Primeiro, o jardim, ele representa, de fato, um local onde Deus se encontrava com o ser humano. Não é que o ser humano morava só no jardim, mas ele poderia habitar toda a terra, e o jardim é aquele local especial em que ele iria para se encontrar com Deus. Isso se mostra pelo fato de que Deus, de fato, se faz presente no jardim. Nós vimos isso lá em Gênesis 3:8. Nós vemos aqui, no relato de Gênesis, Adão como sendo um sacerdote. Ele foi colocado para cultivar e para guardar ali o contexto na ideia da observância da lei de Deus, o que Deus havia falado para ser observado, de não comer do fruto. Isso havia sido dito, ele deveria guardar isso. A árvore da vida foi colocada ali como um símbolo litúrgico. Essa árvore da vida, depois vocês podem ver, a mesma ideia parece ser apontada ali no tabernáculo. Deus manda no tabernáculo ser feito um utensílio, que era o menorá, aquele candelabro. E esse candelabro construído, ele tem a forma de uma árvore. Possivelmente uma referência a essa árvore da vida. Algo que tinha no tabernáculo, na presença do Senhor ali, era um local chamado Santo dos Santos. E possivelmente aqui Éden é uma descrição de um Santo dos Santos. É o local onde o homem ia para se encontrar com Deus de maneira plena. Na frente do Santo dos Santos havia 2 querubins, como imagens nas cortinas, e também sobre aquela arca havia também os 2 querubins colocados sobre a arca, olhando para a arca, um de cada lado. E isso mostra algo que aconteceu no Éden também. Quando o homem cai, Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden e ele fecha o jardim colocando querubins para impedir a entrada no jardim do Éden. A mesma coisa, a mesma ideia que aconteceu também no tabernáculo. Veja, e tudo isso aqui é algo que continua acontecendo na palavra de Deus. Acontece no jardim do Éden, um local de adoração. Acontece no tabernáculo, um local de adoração. Acontece no templo, similar, local de adoração. E acontece no final dos tempos, na eternidade, quando nós chegarmos a Deus, este local de adoração, inclusive que contém uma árvore como esta árvore da vida. Veja, de maneira muito sintética, você pode depois avaliar melhor isso nesse artigo, mas o ponto é, Deus colocou Adão e Eva em um jardim, que era um local para que ele pudesse se encontrar com eles em um contexto de adoração. E especificou um dia para que o homem o adorasse, que é o 7º dia da semana, quando ele descansa, e a ideia é que o homem se relacione com ele. Queridos, tudo isso para dizer o seguinte: Deus quer que você se relacione com ele por meio da adoração. Algumas implicações importantes disso, e dentre elas a mais importante é: você só será completo se você viver para adorar o seu Criador. Primeira implicação é: a Deus seja a glória. Ele é eterno, onipotente, onipresente, autossuficiente, Criador. Ele é a origem, tudo vem de Deus, é para Deus. Paulo escreveu: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo vem dele e é para ele. Em segundo lugar, Deus não é o nosso igual, não o trate como tal. Ele não é
o nosso igual. Muita gente se refere a Deus como se fosse alguém do seu convívio. É o meu amigão, alguns falam, é o cara lá do alto, e por aí vai. Deus é muito mais do que isso. Ele é o teu Criador, e Ele requer todo o respeito diante da sua grandeza. Eu fico pensando, como é que você se portaria diante de uma tempestade? Como é que você se portaria diante de um furacão? Como é que você se porta diante de um urso, de um leão que está na sua frente pronto para acabar com a sua vida, de tão poderoso que ele é? Seu comportamento aí é um detalhe de como deve ser o seu comportamento diante de Deus. Porque Ele é muito maior que um furacão, uma tempestade, que um leão, do que um urso. Ele é o Criador de tudo isso. Você precisa se comportar de acordo. Como que você se porta diante do seu Criador? Você não é igual a Deus. Não haja como se Ele fosse igual a você. E nem haja como se você fosse igual a Deus, digno de receber toda a glória. Porque você não é. Terceiro lugar, tudo o que você faz tem a ver com Deus. Nada é independente de Deus. Abraham Kuyper tem uma frase muito conhecida que é: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Tudo o que existe é de Deus. Se tudo é dele, e ele criou todas as coisas, se não há nenhuma área da vida que não pertença a ele, significa que importa como você é no trabalho, como você fala com o seu chefe, com o seu subordinado, como você trata o seu vizinho, como é a sua vida na escola, como você vive o seu namoro, como é a sua sexualidade, como você faz as coisas sozinhos, o que você faz escondido, o modo como você trata os animais e por aí vai. Tudo isso importa. Não importa só como você é na igreja, mas toda a sua vida importa, porque tudo está relacionado a Deus. Tudo agrada ou desagrada a esse Deus. E a sua vida, como criado para adorar, deve refletir a glória de Deus. Significa que nós precisamos ser íntegros. O que nós somos aqui na igreja é o que nós temos de ser também na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola e por aí vai. Sempre agradando e glorificando ao nosso Deus. Lembrando que a nossa função sempre é e sempre será adorar ao nosso Deus. Em quarto lugar, se você não adorar a Deus, você vai adorar algum ídolo. Como eu falei, nós não podemos fugir da nossa criação. Deus nos criou para adorar a Ele. Quando alguém não adora a Deus, ele inevitavelmente vai colocar alguma coisa no lugar. E vai adorar essa coisa criada, ao invés de adorar a Deus. Romanos 1 fala sobre isso, depois leia em casa. Mas as pessoas mudaram a glória do Deus, que é o Criador, por coisas criadas. Ao invés de adorar o Criador, começam a adorar a ave que foi criada, o ser humano que foi criado, fazem estátuas de animais para adorá-los. Talvez você não seja idólatra desse tipo tão óbvio, que adora estátuas e animais. Mas você pode adorar coisas, como se você adorasse a Deus. Quando nós falamos de idolatria, idolatria é você colocar alguma coisa criada no lugar de Deus. Você pode colocar alguma coisa que traz segurança para você no lugar de Deus. Ao invés de Deus ser aquele que dá a segurança, você pode falar que é o dinheiro. Então você está adorando o dinheiro. Você pode colocar no lugar daquele que você quer agradar em último lugar, ao invés de Deus, você coloca o seu marido, a sua família, os seus pais. Tudo o que você faz é para agradar essas pessoas, mas deveria fazer para agradar a Deus. Você coloca no lugar de Deus algo como aquilo pelo qual você vive, trabalho, até mesmo a igreja, mas não é Deus. Essas coisas se tornam idolatrias. Às vezes são difíceis de notar, mas elas estão ali. Se pergunte isso, o que é que você está adorando? E colocando em primeiro lugar, colocando como a sua fonte de segurança, de prazer, de alegria últimos, que não seja Deus. E então você encontrará a sua idolatria. Os ídolos são os mais diversos, mas no fim das contas, todos eles servem ao ídolo maior, que somos nós mesmos. Nós somos o ídolo maior. Você busca dinheiro, agradar pessoas,
busca viver por alguma coisa, tudo isso para que você seja satisfeito. No final das contas, você se coloca no lugar do Criador. A pergunta que a gente faz então aqui, meus irmãos, é: quem está reinando na sua vida? O Criador ou a criatura? Quem é que reina na sua vida? Quem é que governa os seus passos? É o Criador que fala com você pela Escritura ou é a criatura? Em último lugar, vindo dessa ideia, enquanto você, ouça isso, enquanto você não colocar Deus no seu local de direito, que é de primeiro lugar na sua vida, você nunca será plenamente satisfeito. Nunca. Eu recebo muita gente em aconselhamento e é um anseio de muitas pessoas de fato. E essas pessoas vêm com um sintoma similar, dizendo o seguinte: a vida perdeu a graça, não vejo mais sentido em levantar de manhã, parece que está faltando alguma coisa, eu não me sinto feliz, parece que tudo está cinzento. E esses sintomas aqui podem facilmente revelar um coração que não compreendeu a razão pela qual está aqui. Ou que, tendo compreendido, ainda assim não está vivendo de acordo com isso. Se esse é seu caso, a instrução é: quebre seus ídolos. Retira aquilo que está no lugar de Deus. Retira. Corta da sua vida. Em segundo lugar, reoriente a sua vida para a glória de Deus. Tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Segundo passo. Terceiro passo, seja preenchido pela alegria de viver para aquilo para o que você foi criado. Como o nosso catecismo diz, o objetivo maior e principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Se você não tem essa alegria, quer dizer que você não está glorificando a Deus. Mas se você quer essa alegria última e perfeita, o único caminho é: glorifique ao Senhor, aquele que te criou. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor é tão gracioso e tão bom. Queremos louvá-lo, Pai, porque o Senhor sempre nos orienta pela Tua palavra. E pedimos, Pai, que mais uma vez o Senhor faça isso. Pai amado, instrua nosso coração, nos relembre das verdades que o Senhor deseja e capacite-nos, Pai, a ter uma vida que glorifica o Teu nome. Dê-nos a graça de adorá-lo, porque é isso que o Senhor merece. Dê-nos a graça de sermos seres que louvam o Teu nome, porque dessa maneira também nós seremos satisfeitos e alegres neste mundo. Nós só podemos ter isso se estivermos em Ti. Ajuda-nos, Pai, porque nós não podemos sem o Senhor. Até mesmo para adorá-lo nós precisamos de Ti. Por isso, Pai, guia o nosso coração, nos instrua e sê conosco, Pai. Eu oro pela essa igreja, Pai, que o Senhor ajude a essa igreja de maneira individual, cada um dos irmãos, mas como igreja também, a demonstrar essa adoração a Ti. Não somente aqui nos cultos, domingos, mas também no dia a dia, na sua vida corriqueira, em todos os lugares que tiverem, Pai, para que dessa maneira o Seu nome seja glorificado em todos os lugares dessa terra. É o que nós Te pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.